São exatamente 1h17 da manhã aqui em Calgary, algumas horas depois da tão esperada saída da Carol Conká da casa do Big Brother. Para quem tá por fora do assunto, Carol Conká é uma rapper de Curitiba que tem sido acho que talvez a principal vilã dessa edição do programa. Desde o primeiro episódio ficou bastante claro que as questões de pautas sociais teriam um grande destaque nessa edição do Big Brother, talvez até mais do que a anterior. E a Carol Conká, por muitas vezes, protagonizou, foi o epicentro desse debate sobre onde o movimento, as militâncias sociais estão chegando e se esse movimento está ou atraindo pessoas extremamente agressivas ou incentivando essa agressividade. De alguma maneira tem algo de errado, tem alguma coisa errada acontecendo com o mainstream desse movimento. Ou não, porque alguns que são desse movimento se apressaram para dizer que a Carol Conká não representa os seus valores no momento que passaram a ver ela pisando na bola, porque até lá a sua ida à casa era aplaudida por muitos como a Globo dando espaço para alguém que representa essas pautas. Mas eu tô me adiantando. Esse vídeo vai ser bastante complexo, eu não escrevi nenhum roteiro, ao contrário da maioria dos vídeos que eu faço aqui no canal, então eu vou puxar muita coisa de memória aqui, que talvez eu me atrapalhe um pouco, eu sou um pouco espaço e prolixo, mas eu vou tentar me controlar ao máximo. Como você que me acompanha há muitos anos viu, essa é a primeira vez que eu acompanhei e comentei Big Brother. Antes de 2021, eu tinha visto Big Brother exatamente uma vez, a primeira edição, quando eu morava no Maranhão, e o pessoal do bairro estava falando de como é que era a premissa do programa. Eu não me interessei muito, então sempre fui completamente alheio ao Big Brother. A única influência que o Big Brother tem na minha vida é que ex-Big Brother é uma referência que eu entendo de alguém que teve um papel breve na mídia, explodiu e depois desapareceu. É meio que sinônimo de fracasso quase. Era a única coisa que eu sabia sobre Big Brother. Esse Big Brother fisgou minha atenção por dois motivos bem peculiares. Porque os principais debates ao redor desta edição têm a ver com duas coisas que me afetaram diretamente. Pessoas narcisistas e militância histérica. Eu esbarrei com essas duas coisas na minha vida, me causaram profundo dano, então agora, os traumas já tendo passado e já tendo aprendido a me distanciar desse tipo de coisa, é muito interessante ver o que eu passei de fora, tendo a sabedoria que experiência e maturidade de alguns anos, né, traz, e para tentar entender melhor os mecanismos do que está acontecendo, para que eu possa entender. Porque o meu papel de vítima, de estar sendo alvejado por gente narcisista e militância agressiva, eu já entendo. Mas eu nunca vi como é que é de fora, a dinâmica de fora, tanto do algoz quanto das pessoas que estão ao redor e não fazem nada. A propósito, isso é uma tese científica, se chama Bystander Effect, ou efeito do transeunte. E eu vou tentar, eu sei que eu sempre esqueço, mas vou tentar lembrar de colocar um link, porque eu não posso me elaborar muito sobre esse assunto aqui, e eu deixo a curiosidade para quem quiser pesquisar. Militância agressiva e gente narcisista. Esses dois conceitos foram muito bem personificados na imagem da Carol Conká, que já do começo do programa, os VTs que eu via no Twitter, porque eu não tenho, né, Globo e tal, eu acompanho o Big Brother mais pelo Twitter. É a forma da nova geração. É a única coisa não boomer que eu faço, acompanhar a TV pelo Twitter, que é isso que a galera jovem faz. Esses dois conceitos eu vi muito bem personificados na Carol Conká. E isso tornava esses VTs que eu estava vendo no Twitter, breves a propósito, coisa de segundos, extremamente desconfortáveis de ver. Porque eu me via constantemente, eu tinha aqueles flashbacks tipo do Vietnã, tá ligado? O cara fica, saca? As atitudes da Carol Conká, a forma como ela manipula a conversa, como ela tenta inverter a culpa do que está acontecendo, humilhar a pessoa, usa de sarcasmo para desativar o argumento que a pessoa deu para tentar fazê-la ver o seu ponto de vista, completa falta de empatia e sempre usando como escudo as causas, as pautas sociais tão importantes que ela, embora protagonize no sentido de que ela é a tal mulher negra que ela sempre fala, sobre a qual ela sempre prega, ela usou isso continuamente no programa como um escudo para se proteger das críticas pontuais que alguém poderia fazer. Eu digo poderia, porque como eu mencionei no meu primeiro vídeo, essa galera que vai para Big Brother é uma galera como eu e você que vive naquele mundo millennial, internet, redes sociais, movimentos e pautas importantes, e eles se sentem completamente acuados de ir contra uma mulher negra que está ali falando, dando a sua razão, o seu local de fala, por mais que isso
acabe humilhando pessoas. Não é, as falas dela não tinham muito intuito de ensinar, de educar, não tinha empatia nenhuma, era para humilhar mesmo. As cenas que ela protagonizou, pisando em cima do Lucas repetidamente, a ponto que o cara quis sair voluntariamente da competição, são coisas que, como eu falei, eu tenho trauma com isso, e me dá alguns flashbacks de situações muito ruins que eu passei. Como eu falei, tem duas formas, duas camadas diferentes. Lidar com gente narcisista e lidar com a militância agressiva. Eu já tenho falado há um bom tempo, tipo, desde o mês passado, que eu, como eterno otimista e trouxa, que espero o melhor das pessoas, eu achava que o choque que a bolinha da internet estava tendo ali em tempo real, vendo as atitudes da Conká, ia fazer com que muitos repensassem. E de fato, quando o Quebrando o Tabu, que é uma das principais páginas de militância esquerdista na internet, colocou lá no Instagram um comunicado sobre cancelamento, justamente porque estava vendo a onda de revolta contra as posições da Conká, e o Quebrando o Tabu foi lá e falou, gente, vamos pegar leve e tal, vamos criticar as falas, as atitudes, mas não precisa odiar a pessoa. O que eu acho um excelente ponto de vista, mas muitos apontaram que parecia hipócrita. É conveniente que agora, quando é alguém do lado deles que está sob essa mesma mira implacável, agora eles exercem parcimônia e exigem que as pessoas se controlem um pouco nas suas críticas. Não é assim tipicamente. Inclusive, a militância tende a dizer que você ir lá e falar para pessoas pegar leve e não tentar destruir a pessoa na sua raiva é policiar a reação do oprimido. Então, novamente, trouxa e otimista. Eu sou muito trouxa e otimista. Quem me conhece pessoalmente, cara, olha só. Todas as pessoas que já interagiram comigo no pessoal, no privado, que viram não o Easy Nobre, né, mas eu mesmo, a pessoa aqui, me falam isso. Constante. Eu ouço disso todo mundo. Quem é amigo meu na vida real vai ouvir isso aqui e vai saber que já teve alguma situação em que falou isso, tu é muito paciente, tu é muito trouxa, tu confia demais. Mas essa era a minha esperança, que o movimento vai ver a rejeição em massa desse método nada pedagógico de chegar e dar um soco na pessoa usando a luva de boxe da militância. Isso não ensina ninguém, não melhora nada. Vai, pelo contrário, ativa mais aquele afã reacionário de lutar contra aquilo, porque de fato, como alegam os reacionários, vão falar que, ó, tá vendo? A militância na verdade é só para bater nas pessoas, você não é para ensinar nada a ninguém. Então, eu falei, gente, vão aprender sim e tal. E rapidamente a militância começou a reagir contra aquilo. Eu devo dizer que com certeza algumas pessoas vão repensar as suas práticas justamente por causa do efeito negativo que teve a participação dessas duas participantes. Não foi só a Carol Conká. A Lumena também fez parte de algumas cenas lamentáveis, mas a Carol Conká foi realmente quem mais se destacou nesse papel. Eu vi que alguns internautas começaram um meme de se referir a militantes que eles julgam estarem sendo chatos como Lumena, o que fez alguns repensarem e talvez elaborarem melhor as suas críticas, e outros a reagirem explosivamente contra isso. Eu vi até quem dissesse que chamar ativistas de Lumena seria racismo, o que eu não sei se eu concordo muito. Como todos naturalmente esperávamos, a Carol Conká acabou saindo com um índice altíssimo de rejeição, 99,17%. Esse nível até foi baixo, porque pelo que me contaram, eu não sabia disso. Em uma edição passada do BBB italiano, os brasileiros interferiram com a votação para dar preferência a uma competidora brasileira no programa. E aí agora os italianos retaliaram tentando defender a Conká para estragar a nossa alegria. Porque eu tava querendo que a Conká saísse do programa com 102% que nem Donkey Kong Country 2. Já zerou Donkey Kong Country 2? Eu falei tudo errado. Pegando as moedas tudo e completando tudo, você zera com 102%? Isso era o que eu queria ver. Vale lembrar aqui também que tem mais uma coisa, eu pensei agora, que a Carol protagonizou que me causa um trauma pessoal, direto, coisa que eu sofri na minha vida, especialmente que eu sofri quando eu era criança, quando eu era ainda mais frágil do que eu já sou, que foi aquela questão de zoarem o sotaque, a forma da Juliette, uma das participantes nordestinas do programa, de se comunicar. E depois ficar, não fiz nada disso não. Cara, tem tanta coisa que essa mulher fez na casa que eu vi, tipo, teve pessoas que passaram pela minha vida que me trataram daquela forma. O que você viu o Lucas passando, o que você viu as pessoas com que ela gritou passando, eu tinha, e talvez você também, vários momentos da minha vida em que foi difícil, foi desconfortável ver a cena. Como já se previa que a rejeição da Carol seria profunda, começou a movimentar um esquema ali de contenção de danos. Não tanto pro brand dela, que está completamente arruinado nessa altura do campeonato, mas a minha interpretação é que estão tentando agora salvar a pessoa, a Carol Conká mesmo, a mulher. Então já começaram aquela campanha de, gente, vamos tentar perdoar e tal, vamos abaixar os ânimos, por favor, não ataquem a família dela, não vamos tentar bater na mulher no meio da rua ou coisa do tipo. E a gente sabia que o Boninho, né, diretor do programa, vai agilizar alguma forma de atenuar ali os efeitos negativos da passagem
da Carol na casa. E eu vou te falar que narrativamente foi brilhante. Quando o Thiago foi comunicar pra Carol Conká que ela tinha sido expulsa da casa, o discurso que ele deu, aquele monólogo que ele dá, é verdadeiramente, tipo, analisando como escritor, né? Não sei se vale muito, né? Eu tenho um livro aqui. Escrever é o que eu mais gostei de fazer desde quando eu tinha 6 anos de idade. Era meu sonho publicar um livro. Minha mãe, eu lembro que ela falava, eu falo isso na dedicatória do meu livro, que a minha mãe falava que ela ia escrever cartas pro Silvio Santos para me levar na Porta da Esperança para publicar os livrinhos que eu escrevia quando criança. Enfim, narrativamente, é brilhante aquele monólogo do Thiago. E se ele leu aquilo tudo puxando de memória, sem tipo um teleprompter como eu tenho aqui, foi impressionante. Todo o discurso foi, assim, cuidadosamente arquitetado para dizer... A síntese do que ele falou foi o seguinte: a gente está vendo as pessoas 24 horas por dia, com essas câmeras e microfones, e esse drama da vida real, que parece muito real, não tem roteiro, são as pessoas interagindo organicamente, mas lembre-se que eles estão em uma condição de completo isolamento, eles estão muito removidos da sua esfera usual de convivência. Isso aqui, ele usou o termo, qual foi? Irreplicáveis. Ele falou que as condições que... Ele falou várias vezes também, ele salientou que por mais que você diga, não, esse aqui sou eu mesmo, não estou jogando nada, esse aqui sou eu autêntico, ele tentou meio que falar, não, mas isso aqui não é você. Você está dentro de uma situação com pessoas que você não conhecia, removido da realidade, sem poder se comunicar com o mundo exterior, vivendo só esse draminha da casa. Então, essa pessoa que a gente está vendo na tela, por mais que vocês mesmos digam que é você, não é bem você. Essa é uma versão sua que está passando por uma situação irreplicável. Eu vou salientar esse ponto e tem um motivo para isso. E aí ele finalmente fala pra Carol que ela vai sair da casa. Como escritor, o que eu entendi daquele negócio é o seguinte: eles são gênios. Eles souberam que a mulher vai tomar muita porrada na saída da casa e eles estão tentando de alguma forma minimizar isso, para preservar o que restou da vida dela. E o discurso que ele deu ali foi para implicitamente dizer o seguinte: olha, quem você vê nesses VTs e tal, não é a pessoa de verdade. Ela está numa situação muito longe da realidade dela. Mesmo que ela fale repetidamente na casa que essa é ela mesma, ela não está jogando nada, não está sendo falsa, ela não é. Ela está sujeita a circunstâncias que ela não tem controle. Eu achei brilhante. Tipo, como relação pública para a mulher, foi brilhante. Especialmente curioso é o fato de que teve um intervalo longo de mais ou menos 5 minutos entre a saída dela da casa e a sua entrevista com o Thiago. E é curioso, porque, como eu falei, eu já lidei com gente narcisista na vida, e os trejeitos, os sorrisos, a forma como ela manipula a conversa, as desculpinhas perfeitas, a forma como ela transiciona a culpa de uma pessoa para outra, tipicamente dela mesma para outra, é muito remanescente de coisas que eu passei na vida. Então foi difícil assistir aquilo e não sentir uma raiva dela. Por mais que eu tenha falado várias vezes no Twitter e no meu canal que a gente precisa pegar leve com a pessoa, porque no final das contas ainda é um ser humano. Por mais que ela tenha feito coisas que me lembram abusos que eu mesmo passei, eu ainda tenho empatia pelo ser humano. E é curioso, aquela entrevista que ela deu depois, né, com o Thiago, era muito claramente... Foi preparada anteriormente, porque ela foi muito fluida. Ele falava e ela já respondia perfeitamente como se estivesse lendo um roteiro, sem as pausas usuais de alguém que está... Sem a surpresa de alguém que está ouvindo algo que ela não esperava e sem a pausa de ter que formular a resposta para aquela pergunta sem se atrapalhar. Ela falou tudo muito perfeitinho, foi um roteiro bem afiado e, de fato, mostra que ela ainda talvez tenha uma carreira como atriz. Porque se eles tiveram 5 minutos no meio daquele choque que ela viu, que foi rejeitada quase unanimemente, e ela conseguiu memorizar e recitar o roteiro com aquela perfeição ao vivo, ela é uma atriz que merece Oscar. Sim, assim, eu não conseguiria, e eu tenho anos de experiência falando roteiros aqui com a câmera. No final das contas, resta saber o que vai acontecer. Eu previ no Twitter várias vezes que a reação negativa do mainstream contra esse movimento vai fazer as militâncias, por uma questão de autopreservação, se moderar um pouco melhor. Pessoas menos otimistas que eu acham que esse pessoal não tem muita autocrítica, esses movimentos atraem muita gente narcisista, que quer uma forma de controle social mesmo, porque não tem nada que um narcisista goste mais do que controle social. Então não é de surpreender que existam inúmeras Carol Conká e Lumenas. E é por isso, talvez, que também não é de se surpreender, que muitos ativistas de internet, ao verem esse espelho das suas ações, se preocuparam em imediatamente desmantelar a máquina de cancelamento, porque eles sabem que eles podem ser os próximos. Porque o seu narcisismo, não estou falando de todos, obviamente, mas muitos são. Quem estava na mira deles fui eu por muito tempo, e eu sei do que eu estou falando. Eles sabem que essa máquina de destruir pessoas que pisaram fora por um passo só
pode se virar contra eles, a máquina que eles mesmos ajudaram a construir. Então, é isso que eu penso sobre a saída da Carol Conká. Fico curioso do que vai acontecer no futuro. E esse vídeo foi bem mais sério do que de costume, né? E também não teve muitos cortes. Irônico, porque eu não escrevi, não tem nada aqui na minha frente, o teleprompter tá aqui, ó. Eu não tô lendo nada, então de repente eu conseguia mandar uma dessa que a Carol mandou. Não tô me dando crédito, acho que eu sou melhor ator que ela, hein? E depois eu digo que ela que é narcisista.